Enquanto você vai abrir a sua Bíblia, eu sei que hoje é dia dos pais, né, socialmente falando, e sei que teve a festinha dos pais, né, na parte da manhã com um bolo, inclusive, gostoso pra caramba, que levaram um pedaço para mim, eu comi com força. E normalmente no culto a gente acaba pregando sobre esse tema, mas eu preciso muito e dar continuidade ao que Deus vem mover no meu coração, que é a mensagem que começou há 2 domingos atrás. Há 2 domingos atrás eu preguei sobre o Evangelho, dizendo a essência do Evangelho. E fiz questão de pedir que todos ouvissem essa mensagem, porque a gente é um corpo só que tem que caminhar unidos, amém, amados? Numa mesma direção. Domingo passado eu falei que esse Evangelho ele gera unidade, dando continuidade à mensagem anterior. E pedi igualmente que toda a igreja assista a mensagem de domingo passado. É óbvio que eu preciso que assistam as duas. Hoje eu quero encerrar. Não sei se aquilo que eu estou desejoso de falar, eu conseguirei terminar hoje. Não sei se eu terei tempo suficiente para terminar hoje. Então, se eu não conseguir terminar hoje, obviamente, eu termino no domingo que vem. E no último domingo, eu vou estar aqui falando um pouquinho direcionado para os pais, principalmente por alguns acontecimentos que a gente vê desde a época da Revolução Industrial, como o que a sociedade tem feito com a figura do pai, isso mundialmente. Mas isso vai ser explicado e dito no último domingo. As crianças vão para a salinha, tem salinha, cadê as crianças? Aniversariante, vem aqui orar pelas crianças. Sai que é sua, Tafarel. E aí, tudo bom, rapaz? Como é que tu tá? Tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tranquilão? Nos trinques? Hein? Agora vamos orar. Valeu? Tem outro para a irmã Raquel aqui para me ajudar, por favor, gente. Obrigado. Estenda suas mãos, por favor. Clamamos, Senhor, pelo teu sangue, pela vida das nossas crianças, Pai. Aqui estamos, ó Deus, reunidos para falar da tua palavra, para ouvir a tua palavra, Deus. Eu entrego, meu Deus, aqui as crianças em tuas mãos, os professores, ó Deus, que eles possam estar aprendendo a tua palavra nesta noite, ó Pai. Aquilo que os professores passar para eles, ó Deus. A palavra do Senhor venha se manifestar na vida de cada um dos teus pais, ó Pai, que eles possam andar nos caminhos do Senhor, cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu pedi a Lidiane que pelo menos 2 vezes por mês elas ensaiem as crianças numa peça ou um versículo, para pelo menos 2 vezes ao mês no culto à noite elas estejam aqui se apresentando, para elas estarem também participando do culto ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós estaremos lendo do 1 até o 9. 1 Pedro, na verdade vamos ler até o 10, que aí encerra essa divisão que tem na Bíblia. Enquanto vocês estão abrindo, eu quero contar uma historinha, e espero em nome de Jesus que a gente entenda a historinha que eu vou contar. Havia um pastor que pregava sempre, obviamente, em sua igreja, e havia um irmão nessa igreja que ele morava colado à igreja, parede com a igreja. E toda a mensagem que o pastor pregava, o pastor, né, fazia como eu gosto de fazer, não estou podendo ir lá para a porta e se despedir das pessoas.
E esse irmão em particular, toda vez que ele ia passar pelo pastor, ele falava: pô, essa mensagem foi uma bênção. Pena que ciclano não estava aqui. Chegava outro domingo, o pastor pregava, palavra direta do Senhor, bíblica, ia lá para a porta. Esse rapaz de novo, esse irmão passava e dizia: essa palavra foi abençoada. Pena que Beltrano não estava aqui. E o pastor não entendia, porque nunca a mensagem era para ele, nunca falava algo que ele precisasse melhorar, se consertar. Até que um dia teve uma enchente em todo o caminho para a igreja, ao redor da igreja. E o pastor, ele como eu, morava, né, na igreja. E esse irmão ao lado, esse irmão foi. Aí o pastor: hoje não é possível. O pastor foi, pregou, foi lá para a porta para se despedir. O irmão passou por ele e falou: que mensagem, pastor? Acho que foi a mensagem mais gloriosa que o senhor já pregou. Pena que a igreja não estava aqui para ouvir. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente às vezes tem muita dificuldade de ouvir a palavra e deixá-la fazer aquilo que ela foi enviada para fazer. Esquadriar os rins, sondar o coração e transformar a nossa vida. A gente sempre ouve uma mensagem, ainda mais se for de exortação, e a gente acha que é para o outro. Nunca é para nós mesmos. Nunca a gente quer fazer com a mensagem o que Paulo ensina em 1 Coríntios 11, quando vai falar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu cresci ouvindo pregadores, hoje eu não ouço muito isso, mas pregadores dizer: antes da palavra cortar aí, ela corta aqui. E é verdade. Eu nunca, e Deus é testemunha do que vou falar, eu nunca prego aquilo que eu não desejo viver. Posso ainda não ter chegado, mas Deus sabe que eu desejo viver, porque essa é a palavra do Senhor. Então, meu desejo é que a gente viva o que diz Tiago, que a gente não seja somente ouvinte, mas sim praticante. Porque Paulo, quando ele vai falar do Evangelho, isso que eu já venho falando há 2 semanas, em Romanos 1,16 ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Porque, aí está escrito, não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Porque é o poder de Deus para todos aqueles que nele crê, tanto para o judeu como para o grego, o gentio. E a gente tem que entender que se por acaso o que eu prego é bíblica, é palavra de Deus, eu creio que eu estou pregando o poder de Deus. E Isaías vai dizer que a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Mas ao mesmo tempo vai estar escrito em algumas passagens bíblicas, eu não vou falar todas aqui, mas quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Do contrário, amado, vai ser eu pregando, crendo eu, como diz o salmista, criei, por isso falei, que seja a palavra de Deus, vocês ouvindo, mas não internalizando aquilo que é a palavra de Deus. Porque, amados, a palavra de Deus, ela é confronto. Não adianta a gente querer dizer que não. Eu acho que é, meu Deus, do Chapeuzinho, Sérgio Lopes, que tem uma música dele que fala que ele luta contra a sua própria natureza, alma, alguma coisa assim. Ele fala que é uma luta constante daquilo que a palavra diz e daquilo que ele é. E a gente precisa entender que a nossa maior guerra não é conquistar de fora, é com a pessoa que a gente olha no espelho. E toda vez que a gente se debruça na palavra de Deus, a gente vai ver que a gente vai ser confrontado. Não tem como a gente não ser confrontado com o sermão da montanha. Assim que eu cheguei na igreja, uma das primeiras pregações foi ficar aqui um mês e pouco pregando sobre o Sermão do Monte. Lembra, irmão Zé Geraldo? E eu lembro de uma fala do irmão Zé Geraldo, que essa eu vou carregar para a vida, irmão Zé Geraldo. Não adianta, pastor é assim. Que ele falou: eu não gostava do Sermão do Monte, mas agora eu gosto. Porque não tem como você ler, olha,
Orai pelos que vos maldizem. Bendizei a quem vos persegue. Se te quiserem tua túnica, dê também a capa. Se te mandarem caminhar 1 milha, caminhe 2. Se bater numa face, dê também a outra. Não tem como a gente dizer que isso não confronta a gente. Agora, a gente quer viver de fato ou o evangelho, ou a gente quer ser religioso. Porque ser religioso é mole. Ser religioso, a gente cria normas, dogmas, regras e costumes que nos aprazem, que nos dão prazer. Mas ser cristão é viver tal como Cristo. E aí você tem que negar-se a si mesmo. Tem que matar o ego. Tem que tomar a cruz todos os dias. E tem que segui-lo. Amém, amados? Porque se não entender isso, ainda que eu vá pregar agora, não adianta. E eu sei, repito, isso aqui não é uma vaidade não, é conclusão de quem prega desde a conversão e que está 32 anos nessa caminhada. Eu sei que o que eu prego raramente tem a ver com os cortes que você vê no TikTok, que você vê no Instagram. Estou mentindo, gente? Normalmente o que você ouve no Instagram, no TikTok, são mensagens quase autoajuda. Eu sei que eu não vou nessa linha, mas eu sei que o que eu prego é o Evangelho, isso eu não tenho dúvida. E como eu desejo que o pouco que eu tenho possa penetrar no coração de vocês. Como eu desejo que a palavra ela possa rasgar o nosso ser, encontrar morada em nosso coração, e nos mudar tanto a ponto da gente caminhar e a pessoa poder falar como a samaritana disse para Eliseu: eis que ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu desejo isso de coração em nome de Jesus. Vamos abrir. Vocês não sabem, né? Eu tive uma crise muito ruim de dor na quinta, não lembro mais, quarta, quinta, nem sei mais, e foi uma crise muito ruim, parecida com antes de eu operar, e uma das enfermeiras que cuida de mim, que é cristã, não queria que eu tivesse aqui hoje, mas eu não consigo. Pode minha esposa buzinar no ouvido, pode meus filhos, mas não dá. Porque eu tenho uma responsabilidade com Deus e tenho uma responsabilidade com vocês, porque Deus confiou vocês a mim. Isso, eu falava para minha esposa hoje, caramba, Paulo tomava chicotada e pregava, pô. Quase morria e estava pregando, eu vou deixar de pregar por causa de uma dor? Não vou. Então vamos ler, 1 Pedro 2. Portanto, livrem-se de toda a maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Senhor, os tempos são muito difíceis, Pai. O Senhor bem sabe que, girando pelo mundo todo, em todas as áreas, nós vamos ver que o homem tem perdido o amor, que teu evangelho em muito lugar tem sido deturpado, que nós, Senhor Deus, temos nos tornado egoístas, egocêntricos. Mas, Senhor Deus, eu sei que a tua palavra é poderosa para levantar uma igreja temente ao Senhor, porque a história também nos conta que em muitos lugares, como na Nigéria, como tem acontecido, Senhor, em Congo, o Senhor tem levantado um povo que te ama e te ama até o fim. E o meu desejo, Senhor Deus, é que a começar por mim, nós venhamos a amar o Senhor, a ponto de poder dizer como Paulo, que o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Que vivamos, Senhor Deus, para glorificar o teu nome e fazer com que todos saibam que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Senhor Deus, por misericórdia, por sua bondade e graça, eu peço, me ajuda a ajudar o teu povo, me ajuda a ser, Senhor Deus, um instrumento, através de quem o teu Santo Espírito, Senhor Deus, fale, que haja a tua graça e a tua unção para ministrar os corações dos de casa e daqueles que nos visitam. Eu peço que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amados, a carta de Pedro, ela foi escrita entre os anos 62 e 64 para a maioria dos teólogos. Todos concordam que ela foi a partir do ano 62, quando Tiago, irmão de Jesus, que foi o primeiro mártir, ele é assassinado. E quase todos creem que foi antes de Nero colocar fogo em Roma e acusar os cristãos de terem feito isso, porque a carta ela não fala do incêndio. Contudo, há outros que vão dizer que pode ter chegado a 65, 67, o ano que Pedro escreveu. E Pedro escreve essa carta para o pessoal da Ásia, da Ásia Menor. É um pessoal que Paulo não foi até lá para pregar para eles. O evangelho chegou a eles por outros meios que a gente acredita que tenha sido pelo próprio Pedro. E esse povo estava sofrendo algum tipo de perseguição. No original, quando a gente vai examinar o que Pedro está dizendo, a gente não acredita que seja diretamente uma maioria de perseguição física, embora ela também acontecesse, mas perseguição pelo fato deles serem cristãos. Isso já era por si só um motivo de perseguição. Então Pedro, ele vai escrever para esse pessoal que é novo convertido. Algumas pessoas, inclusive, acham que somente o capítulo 2, ele é uma exortação, ou melhor, uma pregação no momento de batismo de novo convertido, esse capítulo 2, que é incluído na carta geral de Pedro. E eu quero que você entenda que o que eu vou dizer agora, que isso faz parte para a gente entender toda a mensagem. Na época que Roma dominava, a cada 10 pessoas, pelo menos 6 eram escravas ou semi-escravas. Quem já estudou a história de Roma, quem já viu alguma série sobre Roma, vai lembrar que Roma ela não era tão grande, o domínio de Roma era imenso. Mas como ela ia dominando, o pessoal ia se tornando escravos. Então é uma carta que está escrita para a sua maioria, talvez até a totalidade, de escravos, de pessoas que creram em Deus, que creram que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Messias, mas que ainda assim viviam como escravos. Quem já leu a carta de Filemão vai entender isso, vai entender que há um escravo e Paulo alcança esse escravo fugitivo quando Paulo está preso, e esse escravo vai cair na mesma cela que Paulo,
e Paulo sabe que o chamado dele foi para levar Jesus Cristo a todos, prega, e esse escravo se converte, e depois ele vai escrever uma carta dizendo para que o proprietário dele recebam como estivessem recebendo o próprio Paulo, como se recebesse algum irmão. Isto é, escravidão fazia parte do Império Romano. E entendendo isso, a gente vai entender o significado, a importância dessa carta de Pedro. E ele começa dizendo: portanto, livrem-se de toda a maldade. Portanto, ele está chegando a uma conclusão daquilo que ele falou, que ele explicou no primeiro capítulo, e eu não vou parar aqui para explicar o primeiro capítulo, para a gente ganhar tempo. E ele vai falar que, olha, se você de fato entende quem é Jesus, se tu de fato entregastes a tua vida a Ele, se você queres realmente ser discípulo dEle, então a partir de agora, livrem-se de toda a maldade. Amados, nós somos maus. Não adianta a gente falar que não. Eu tenho uma reflexão no meu canal, que eu comento sobre isso, quando eu estava vendo o filme, e a gente lá em casa vive isso às vezes. Você já viu aquilo que você está vendo no filme? Tu sabe que a pessoa é o bandido, é o criminoso, mas a pessoa no filme era tão legal que quando você vê, tu está torcendo pelo bandido. Alguém já viveu isso? Ou só eu lá em casa? Quer ver um exemplo? Velozes e Furiosos. Isso era para ser um filme repugnante para todo cristão, porque a gente torce para o cara que rouba, que assalta, vai totalmente contra aquilo que a gente crê. Mas a gente tanto gosta que fizeram 10, se eu não me engano. Se fizeram mais, por favor, me corrijam. Que é essa inclinação para o mal, que ver eu ficar boquiaberto, isso sou eu, tá? Quando eu vejo alguém que tem uma tendência para não ser uma boa pessoa, e essa pessoa ela vai e se ferra, e o cristão fala: bem feito, foi a mão de Deus. Ainda bota Deus na história, enquanto que a gente tinha que falar: Deus tenha compaixão, tenha misericórdia. E não vem falar para mim que isso acontece lá fora, não, isso acontece no meio da gente. Já vivi situação de membro da mesma igreja se alegrar porque o trabalho do outro não saiu bem feito como deveria ser feito. E Pedro está aqui falando: olha, se libertem, não é de qualquer maldade, é de toda a maldade. Qualquer espécie de mal não pode permear, não pode ocupar a mente e o coração de alguém que se diz que crê em Jesus Cristo, porque Ele é santo, 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 Ele é puro. E se de fato Jesus é o nosso Senhor e nós dizemos que entregamos a nossa vida a Ele, essa luta contra a maldade, ela tem que acontecer até que Ele venha. A gente não pode se acostumar com o mal que existe em nós. Eu lembro, amados, quando eu entrei na polícia, para muitos eu era uma bênção, para outros eu era o mais bobão do mundo, porque não ser malandro, não ser malicioso, para a maioria é ser bobo. E aí eu lembro de Ágabo profetizando para Paulo: Paulo, você vai para Jerusalém e vão te amarrar, vão te prender, e todo mundo fica triste. E Paulo exorta o pessoal: por que vocês estão tristes? Se essa é a vontade de Deus, que assim aconteça. A maioria dos crentes hoje ia falar: ó, Deus está profetizando para nos dar o livramento. E Paulo não, Paulo fala: se essa é a vontade de Deus, eu estou indo. E Paulo vai, e a gente sabe a história, ele é preso, depois decapitado. Mas não brota nele: olha, eu vou orar para Deus arrebentar esse povo. Olha, isso não é possível, eu sou um homem justo. Não, nada disso entra no coração de Paulo, porque ele realmente nasceu de novo, nasceu da água e do
espírito, o modelo dele é Cristo, não é nenhum governo, nem nenhuma outra pessoa, e a cabeça dele não tem essa cabeça de que eu tenho que me dar bem, porque ele entende que estar bem é só viver a vontade do Senhor, é só viver em Cristo. Por isso que ele diz que eu quero ser achado nele, em Cristo Jesus. Amém, amados? E ele vai continuar. E de todo engano. Interessante que no grego há uma dificuldade da gente interpretar isso bem, porque ela serve para todos os tipos de engano. Engano quando eu quero enganar o outro, eu quero ludibriar o outro. Tem tradução aí que está escrito dolo, não está? Tem alguma tradução que vai estar escrito dolo, da onde a gente ouve, né? Crime doloso. Isto é, você tem uma intenção de enganar o outro, você pratica algo que não é legal, mas ao mesmo tempo você dá uma aparência de que aquilo é bom ou que você não tem nada a ver com aquilo. Eu estava vendo uma série esses dias, eu não gosto de série, mas como eu estou preso dentro de casa, tem hora que a mente quer fazer mais alguma coisa além de estudar, enfim, aí eu fui ver a série Os Otomanos. E tem uma parte que me chamou muita atenção, que tem um cara que ele quer enganar, ele é bárbaro, mas desde criança ele foi educado pelos romanos, e aí ele passa a ser, digamos, um traidor dos romanos, mas aí só vocês vendo série. Mas chega uma hora que aquele que é o líder dele, que ele até chamava de pai, porque ele foi criado por esse líder desde novo, descobre que ele vai traí-lo. Tem uma pessoa que é bárbara, mas que é interesseira, vai lá na frente desse rapaz e conta para o chefe, para o líder, tudo o que ele ia fazer. Ele ia trair, ele estava armando uma emboscada, e ele levanta. Depois que o cara conta tudo, ele fala, tudo isso é verdade. Eu de fato estou te traindo, armei uma emboscada em tal lugar. Ele confessa tudo, mas no final ele fala assim, só um tolo para acreditar numa coisa dessa, né? E aí o chefe dele começa a rir, os dois riem junto, entende que é uma mentira, o chefe entende que é uma mentira, e não leva a sério o que o rapaz falou, e tudo era verdade. Mas preste atenção, até a verdade, com segundas intenções, ela serve para enganar o outro. A gente costuma dizer que, se eu falei a verdade, está tudo certo. Não. Como você falou a verdade? Para quem você falou a verdade, em que momento? E qual foi tua intenção ao contar aquela verdade? Quando a gente vai lá para o Jardim de Éden, a gente vai lembrar que a serpente, ela vai falando tudo que Deus havia dito, dá uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, mas ela não nega a fala de Deus para Adão e Eva. Falando a verdade, ela levou Adão e Eva ao pecado. E é isso que aqui está sendo dito, esse engano que a gente tem no coração de ludibriar o outro, e a gente faz isso de forma intencional, de maneira que a gente não pareça mal na fita, que a gente apareça que não, olha, aquilo que ele fez ou ela fez é bom, o que falou foi a verdade. Mas qual é a tua intenção quando tu está dizendo a verdade? Vocês conhecem alguma história assim, gente? Você já fez alguma coisa assim? Amados, somos pecadores, somos falhos. E a palavra de Deus, ela veio para nos libertar. Ela veio para nos transformar. Então, se hoje ouvir a palavra do Senhor, repito, não endureçais os vossos corações. E aí ele vai seguir, hipocrisia. No curso que eu desejo dar aqui, assim que eu ficar bom, no estudo, eu vou falar sobre hipocrisia, vou gastar praticamente uma aula falando sobre hipocrisia. Hipocrisia vem da palavra hipócrisis, que quer dizer máscaras. É referente, principalmente era usado por um ator, que antigamente, né, o que mais tinha era teatro de rua, e o colocar a máscara era hipócrisia, que você
mostrava para os outros uma pessoa que na verdade você não é. E aqui está dizendo então, tirai as máscaras, deixe de ser hipócritas. É a censura que Jesus fala para os fariseus. Hipócritas, raça de víbora, vocês se comportam de uma maneira, mas vocês são de outra maneira, vocês não são assim. E essas coisas a gente traz, principalmente quando a gente quer ter vantagem, quando a gente quer parecer para o outro alguma pessoa que o outro deseja que a gente seja, e a gente faz aquilo ou para se dar bem, ou para ter uma vantagem, ou para alegrar, mas na verdade a gente não é nada daquilo. O nome disso é hipocrisia. Está usando uma máscara. E a fala de Pedro é: se você é de Jesus de verdade, se você entendeu o Evangelho, abraçou o Evangelho e se rendeu a Ele, deixe de ser hipócrita. Amém, amados? Eu sei que é dia dos pais, né? É dia de festa. Minha esposa já estava olhando para mim de cara feia, né? Mas eu não posso mudar aquilo que o Senhor vem falando no meu coração esse tempo todo. E a gente precisa, você quer ser bênção na mão de Deus, amém, amado? Você quer ser instrumento de Deus para a salvação dos outros, amém? Quer ser sal da terra, luz do mundo? Então, se isso aqui é a palavra de Deus, deixe-a penetrar no mais profundo do teu ser, em nome de Jesus Cristo. Aí ele vai falar inveja. É isso que todos nós sabemos. A inveja não é sinônimo de ambição. Ambição é eu querer crescer. Um exemplo, a Alessandra comprou uma televisão e eu quero ter a televisão que ela tem, então vou trabalhar, vou lutar para ter a mesma televisão. A inveja é quando eu não quero que o outro tenha. É o outro se dar bem e eu ficar chateado porque o outro se deu bem. Por que aconteceu com ele e não aconteceu comigo? E Paulo, quando vai falar algo parecido sobre isso, ele vai dizer: chorar com os que choram, e alegrai-vos com os que se alegram. A gente até consegue chorar com alguém que está numa situação difícil, mas se alegrar junto com aqueles que tiveram uma vitória que a gente não teve, aí já complica mais o negócio. E Pedro está dizendo: se você de fato é discípulo de Jesus, deixe de lado toda a inveja. Lembra do que Paulo disse: tendo que comer, tendo o que vestir, com isso contentai-vos, estejais contentes. E eu vou seguir. Hoje eu não vou falar nada sobre o silêncio, já falei, né? E toda espécie de maledicência. Todos sabem o que significa maledicência? Maledicência é essa maldade sempre que quer tomar vantagem. Não é o mal pelo mal. É o mal para eu poder me dar bem. E esse mal, ele engloba tudo. Quer seja uma mentira, quer seja um contrato mal feito para você se dar bem, quer seja você falar mal de alguém para você ocupar o lugar desse alguém, qualquer tipo de mal que você quer tirar vantagem, isso da coisa menorzinha, maior que você pensar, é maledicência. No meio do evangelho, mano, ou melhor, do evangélico, não do evangelho, mas do evangélico, como tem isso? Como eu cresci vendo pessoas falarem mal de alguém que está numa posição na igreja, só para poder ocupar o espaço dela, de fazer grupinhos para derrubar aquela pessoa, para estar no lugar dela. Em vez de ser instrumento de apoio, em vez de ser um ajudador, se torna alguém que maldiz o outro para poder estar no lugar do outro. E Paulo vai dizer: ó, isso acontece na igreja, isso acontece na empresa, isso acontece em tudo quanto é lugar. Perdão, Paulo não, Pedro vai dizer: deixai toda a maledicência. Vai ter uma tradução que vai dizer fofoca. Tem alguém aí com uma tradução dessa? Tem uma tradução que onde está escrito maledicência, vai dizer sobre fofoca. E eu quero gastar um tempo falando sobre isso.
Eu creio que na Bíblia, e eu tenho falado isso desde sempre, e tenho falado isso aqui, Deus me criou para eu ser bênção na vida do outro. Deus me criou para que eu seja um instrumento para edificar a vida do outro. Do contrário, não é ser cristão. Você vai ver todos os ensinos de Jesus têm a ver com você se dar ao outro, você servir ao outro. Quando você vai ler sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12, está lá todos os dons. E você vai ver que todos eles, exceto o dom de línguas, tem a ver com o outro. Dom de curar, é para curar quem? O outro. Se eu profetizo, é sobre a vida do outro. Se eu socorro, é o outro. Sempre o outro. Só tem um dom que a Bíblia vai dizer, aquele que fala edifica a si mesmo. Qual é? O de línguas, né? E o que a gente mais busca? Qual é? O de línguas. Porque língua todo mundo vê e vai dizer que a pessoa é espiritual. E eu vou abrir um parênteses rapidinho. Paulo desce a marreta na igreja de Corinto, mesmo sabendo que ela tem todos os dons. Paulo não fala que eles são espirituais, mesmo tendo todos os dons. Paulo fala que eles são carnais, porque não há entre eles unidade. E aí quando ele chega no capítulo 14, ele vai falar assim, eu falo mais língua do que todos vocês, mas prefiro falar 5 que todos entendam, porque está edificando as pessoas, do que está falando em línguas. Mas preste atenção, o que a gente mais gosta é a única que tem a ver com a gente mesmo. Mas todo o evangelho tem a ver servir o outro. E sabe o que a fofoca faz, amado? A maledicência faz. Ela destrói vidas. Ela destrói relacionamentos. Ela impede a comunhão. É interessante que a Bíblia sempre nos chamou para abençoar. Se eu vou para a Wanda para falar mal da Eliana, eu estou errando e Wanda está errando. Eu estou errando que se eu vejo algo que eu não acho legal na Eliana, que meu papel é o quê? Orar por ela. Senhor, ajuda a tua filha. Tenha misericórdia dela. Senhor, se de fato isso que eu vejo como erro é um erro, que a tua graça, que a tua bondade socorra a Eliana para que ela seja uma serva fiel ao Senhor, uma serva melhor. E não chegar para a Wanda e falar mal daquilo que eu acho ruim. E por quê? Tem coisa, amados, que Satanás nem precisa fazer, a gente faz para ele. E a fofoca é uma delas. Ele só vai aproveitar e vai dar um empurrão. Mas quem fez fomos nós. E a Wanda está errando por sua vez, porque ela não está me corrigindo, e ela ainda está ouvindo. E dependendo, ela pode levar isso para frente. Mas se tu vês algo no teu pastor que não te agrada, por favor, em nome de Jesus, ore por mim. Porque eu quero melhorar. Fala para Deus sobre as minhas mazelas e peça para Deus me corrigir. Mas não busque terceiros para falar do pastor, para falar do teu irmão, para falar da tua irmã. Jesus nunca fez isso. Paulo nunca ensinou isso. Pedro está exortando, não façais isso. Em Velho Testamento, quando vai falar sobre fofoca, vai falar que é algo abominável. E fofoca destrói, amados. Destrói, e se a pessoa sobre quem está sendo falado, ela souber, tu arrebentaste com aquela vida por quem Jesus Cristo morreu. Eu ia falar mais à frente, mas abre aí em 1 Coríntios 3, 17. Porque mais à frente ele vai falar que nós somos santuários de Deus. Eu vou chegar lá, mas eu quero adiantar porque tem a ver com isso. 1 Coríntios 3, 17, enquanto que você abre, vai estar dizendo o seguinte, olha, aquele que destrói o templo do Espírito, está se levantando contra Deus, está fazendo com que Deus se ire contra essa pessoa. E aí ele vai dizer assim, e não sabeis, porque vós sois o templo do
Espírito. Leia aí. Eu estou falando com as minhas palavras para tentar explicar, mas leia aí. Ele está dizendo que se você destruir a vida do irmão José Geraldo com as tuas falas, com os teus comportamentos, com as fofocas que você faz sobre ele, maldizendo, qualquer coisa que seja, você está destruindo o templo do Espírito. E aí eu vou entrar numa guerra, que eu sei que eu tenho com alguns aqui, e é normal, onde eu vou eu tenho essa guerra, quando eu falo que isso daqui não é igreja. Mais para frente a gente vai falar sobre isso aqui no texto. Isso aqui é o lugar onde a igreja do Senhor se reúne. Igreja somos eu e você. E só tem sua notoriedade quando ela se reúne, quando ela caminha unida. Eu vou adiantando para não seguir o texto, mas senão vou gastar muito tempo. Mas mais para frente está escrito que nós somos pedras vivas, ou então pedras viventes. Isso está dizendo que Deus, Jesus é a pedra angular, essa que eles rejeitaram, que eu vou deixar para falar depois. E essa pedra é quando há uma conversa entre Jesus e os discípulos em Mateus 16, quando Pedro confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, é o Salvador, é o Cristo, é o Libertador. Pedro confessa, e Jesus vai dizer: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E aí Pedro, que foi quem ouviu isso, está dizendo que ele é pedra de angular, é pedra de esquina, que depois eu vou explicar sobre isso. Mas está dizendo que eu e você nele fomos nos tornando pedras vivificantes, que vamos construindo o templo do Senhor. Isso ele está dizendo que cada um de nós é pedra viva, que juntos construímos o templo do Senhor. Amém, amados? E Paulo falando aos Coríntios está dizendo: se você se levanta contra o teu irmão, tu estás destruindo o templo do Espírito Santo. E é interessante como a gente tem maior temor, tremor, enfim, tem um olhar místico, né, para esse lugar aqui onde eu estou. E respeito a vocês, só não concordo biblicamente falando, porque está escrito aí, você leu, que nós somos templo do Espírito Santo e não é lugar. E a gente gosta de cantar: Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Mas a gente zela por isso, tem preocupação, se mexeu naquilo, se mexeu naquele outro, se deixou cair. Mas o teu irmão que é templo do Espírito Santo, e que está escrito aí que se tu o destruíres, o Senhor também fará a mesma coisa contigo. A gente não tem o mesmo zelo, a gente não tem o mesmo carinho, a gente não tem a mesma devoção. A gente se esforça às vezes para fazer coisas aqui que a gente acha que é sagrado, mas não tem o mesmo zelo, o mesmo esforço, o mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma bondade sobre o nosso irmão que é templo do Espírito Santo, onde o Espírito habita. E essa consciência de templo, ela é tanto pagã como ela é também judia. Porque, um exemplo, o templo de Artemis, para vocês terem ideia, naquela época, antes de Cristo, eles tinham 127 colunas, com cada coluna de 20 metros de altura. Tu consegue imaginar o tamanho disso? Aqui eu não sei quantos tem, né? Mas eram 127 colunas, cada uma com 20 metros de altura, para você ter ideia do tamanho do templo. Isso é um templo pagão. Quando você vai para o templo que Herodes construiu, que é o templo do povo judeu, a pedra angular, essa pedra que fala sobre Jesus, está lá até hoje. Ela pesa 6 toneladas. E por isso que o povo se espanta quando Jesus fala: isso daí será derrubado, não ficará pedra sobre pedra, porque ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós. Por isso que ele fala para a mulher samaritana: olha, não é lugar de adoração, não tem a ver com geografia, não é Jerusalém, não é Samaria. A hora vai chegar, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está falando da gente.
porque aprove ao Senhor habitar em nós. Mas isso aqui, a gente cuida e tem que cuidar, né? Porque isso aqui valeu dinheiro pra caramba. Isso aqui a gente tem um carinho. E a gente não tem o mesmo carinho, cuidado e amor com o irmão. E o que fofoca tem destruído, maledicência tem destruído, tem impedido da igreja crescer, não está no gibi. E o interessante é que normalmente quem faz fofoca não consegue olhar para si mesmo, sempre olha para o outro. Aí você tem que lembrar de Jesus dizendo no Sermão do Monte: você olha para o cisco no irmão, no olho do teu irmão, mas não consegue ver a trave que está no seu próprio olho. E o Evangelho é chamado: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, em nome de Jesus, convertamos das nossas línguas, como diz Tiago, esse negócio pequenininho, que tem machucado tanta gente, tem destruído tantos relacionamentos, quer seja dentro de casa, quer seja no trabalho, na escola, como na igreja. Amém, amado? Me fiz entender, amados? Amém? Que a tua boca só saiam palavras que gerem vida, que corra de você, de mim, rios de água viva. E a gente é tão terrível que a gente tem maior facilidade de falar do outro quando o outro não está presente. Que na verdade a gente é fofoqueiro e é covarde. Não consegue falar tete a tete. Nessa história que eu te contei dos otomanos, o cara que foi dedurar estava lá na frente, falou na frente da pessoa que ele estava dedurando. Ele era fofoqueiro, mas pelo menos não era covarde. A gente consegue cometer os dois erros. E minha pergunta é: somos de fato pessoas do Evangelho? Somos discípulos do Senhor? É tão interessante essa carta de Pedro, porque lembra que eu falei que ele está escrevendo para pessoas onde a sua maioria, talvez sua totalidade, é de escravos. Pessoas que eram só maltratadas, que recebiam chibatadas, que comida era contada. E está Pedro dizendo: o Evangelho te alcançou, e agora tu és templo do Espírito, tu és pedra viva, tu és pedra vivificante, tu és aquele que constrói o templo do Senhor nessa terra. Tu tens ideia dessa valorização de Cristo Jesus por minha vida e por tua vida? Mas é por mim e você, mas é pelo teu irmão também. Então não destruas aquilo que Cristo Jesus construiu. Valorize o teu próximo, valorize o teu irmão em nome de Jesus. Se não está de acordo, repito, ore para que Deus ou conserte aquilo que você está errado, ou mostre para você que quem está errado é você. Precisamos ser humildes. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Precisamos nos voltar para Cristo e dizer para Ele, olheiro, Jeremias 18, todos conhecem, né? Trabalhe em mim. Se tem caco que é para tirar, se tem pedrinha que é para tirar, só tira em nome de Jesus. Mas que eu seja um vaso de barro, mas que te honre, a essência da glória seja do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu não vou conseguir terminar hoje, já olhei ali para o relógio. E aí ele vai continuar. Como crianças recém-nascidas, deseje de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, o povo se converteu, entendeu o Evangelho, viu que Jesus é bom, e aí ele está dizendo, como criança, e a palavra aqui de fato é essa, recém-nascido. Quem aqui é mãe, e à noite está dormindo,
ou já passou por isso, né? E o neném está com fome e ele vai lá, assim, apalpando, tentando achar o peito de qualquer jeito. Quem já passou por isso? Enquanto ele não acha, ou você não dá, como que vai ser o comportamento dele? Tranquilinho, né? Vai falar assim: mãe, entendi, parceira, pode dormir aí que eu vou dormir aqui. Você sabe que não, né? Nem pensar, né? Vai chorar direto até você dar o leite, o alimento. Então ele está pegando e está falando: olha, tal como uma criança, ela não abre mão de ter o leite, você também não abra mão do Senhor, não abra mão da oração, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão de querer ter o caráter de Cristo em você. E se tu provaste de fato que Deus é bom, e é interessante que ele vai dizer assim, por meio dele cresçam para a salvação. E aqui a gente vai discordar com todo respeito àqueles que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque ele está dizendo: olha, esse povo já encontrou Cristo, mas tem uma caminhada até o dia dele voltar, ou até o dia dele, ou o dia da gente partir. Enquanto esse dia não chega, você vai crescendo para a salvação. Isso é, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos em Cristo Jesus, estamos sendo salvos nos santificando, e seremos salvos porque iremos para um lugar onde não haverá mais pecado, que vamos morar na glória com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está falando, tem esse processo, deseje. E eu fico impressionado com a gente, com aquela parte do novo convertido. Como que é a vida do novo convertido? Se converteu, amado. Tem que pintar a igreja, o cara está. Tem que capinar, ele está. Tem que orar, não sei por quem, não sei aonde, ele está. Tem oração 5 horas da manhã, ele está. Ele não pode ver um ministério que ele quer entrar, não entende ainda que quer fazer parte de tudo. Aí depois a gente acha que a gente é bom, a gente vira crente. Passam 2 anos, 3 anos, isso acaba. A gente ora menos, a gente lê a palavra menos, a gente se coloca à disposição para a obra menos, e o pior de tudo, a gente vai tendo esse comportamento, a gente fala que não, agora eu estou maduro. Agora eu estou maduro na fé. A gente inverte tudo, cara. Tinha que ser, quanto mais a gente conhece de Cristo, mais a gente vai se dar, mais a gente vai amá-lo, mais a gente vai se dedicar, mais ainda a gente vai querer conviver com ele, cada vez mais a gente vai querer ter revelações dele, cada vez mais a gente vai querer se discernir a vontade dele, vai dizer sempre para ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso não é utopia. Olha a vida dos apóstolos, é utopia? Olha a vida de Billy Graham, olha a vida de John Wesley, e eu poderia falar aqui tantos outros nomes. O pessoal que desde que se converteu até sua morte, só foi crescendo de graça e graça, e de glória e glória, a ponto de John Wesley dizer que ele não tinha feito nada por aquele que o salvou. Agora tu pensas, se John Wesley não fez nada, quem sou eu na fila do pão? Mas normalmente o que a gente faz? Se contenta, porque a religião faz isso. A religião faz a gente se encaixar num lugar agradável e bate ponto em alguns domingos, em alguma escola dominical, e uma vez ou outra dá o dízimo, e envia uma ajuda para alguma coisa, aparece de vez em quando para lavar um prato, e a gente fala que está legal. E aqui ele está falando: olha, deseje sempre como criança recém-nascida. E quem é mãe sabe do que eu estou falando. Quem é pai, Dia dos Pais, que acompanha a mãe, sabe como que é. Minha filha Rebeca, ela depois vai brigar comigo, Rebeca era tipo um ghost. Rebeca nasceu, ela às vezes, né, era o golfo, né, só que às vezes ela conseguia jogar quase 1 quilômetro assim de distância, né? Claro que eu estou exagerando, é óbvio. Mas às vezes ali estava cansada, e eu pegava a Rebeca e ficava lá, batendo em pé, andando de lá para cá,
né, para eu também não correr o risco de dormir, até que ela desse a gofada nela. Então, o pai que é pai sabe do que eu estou falando. Sabe como a criança fica ali ávida, até achar o peito e falar assim, encontrei o meu tesouro. E aí vai e mama, depois dorme feliz para sempre. Amém, amados? Aí ele continua. À medida que se aproximam dele, bem, já que é como criança buscando, ele está entendendo que agora vamos nos aproximar dele. Tiago vai dizer, achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Então ele vai dizer, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Eu já falei um pouco sobre, né, ser pedra vivificante, pedra viva. E aí ele vai dizer, sermos sacerdócio santo. Por favor, Deuteronômio, Levítico, vão falar sobre o sacerdócio. E qual era a função do sacerdote? Era ser esse mediador entre o homem, entre a pessoa e Deus. Só que a gente sabe que isso era uma família que tinha esse direito. E que dentro dessa família, dependendo do número de filhos, somente um que daria sequência ao sacerdote. Mas aqui está ele dizendo que nós fomos feitos sacerdote. E lembra, ele está falando isso para pessoas que eram escravas. Então, qual é a minha e a tua função? Levarmos pessoas a Deus. A minha e a tua função, por favor, eu estou lutando, né, vocês sabem, há 3 anos, né, eu me fraturei em 2001, mas a minha luta tem sido forte há 3 anos, desde 16 de junho de 2022, contra essa situação do quadril. Já operei 3 vezes, como vocês bem sabem, e tive essa semana uma crise horrível de dor, sinal que tem algo que não está legal. A minha filha tem uma enfermidade rara, e eu poderia contar aí algumas coisas, mas eu quero dizer que Deus não veio para me curar, Ele é poderoso para me curar, e por isso que a gente ora, seja feita a tua vontade. É por isso que Paulo, aconselhando Timóteo, fala, olha, eu orei, mas Deus não te curou. Não está escrito essa parte lá, mas a gente subentende. Então, não tome somente água, tome também um vinho por causa das suas constantes enfermidades. Mas Deus veio para nos resgatar, conhecendo o Evangelho, e esse Evangelho, como eu disse da outra vez, ele tem um combo. Esse combo está dizendo que eu e você temos que ser, porque ele nos fez sacerdote. O que era o sacerdote? Era esse que tinha essa ligação, que Jesus se torna o sumo sacerdote. Quando a gente vai ler Hebreus, está escrito lá que Jesus é o sumo sacerdote. Mas tinha um véu que separava, lembra? O lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos. Mas a Bíblia vai dizer lá em Mateus que quando Cristo morre, o véu rasgou-se de cima abaixo, e um novo caminho nos foi outorgado, nos foi dado. E quem é esse caminho? Que Jesus já tinha dito, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é por isso que 1 Timóteo 2,5 vai dizer que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas agora ele está dizendo que ele, sendo sumo sacerdote, fez da gente sacerdote. É esse que pega o homem e aponta para o sumo sacerdote. Pega o perdido e diz, há um que morreu em seu lugar, que, como diz 1 João, intercede junto ao Pai pela sua vida e morreu para perdoar os teus pecados, para te libertar, tirar da condenação da morte eterna e te dar vida eterna. Foi para isso que ele veio e eu estou aqui para te falar isso. Essa é a nossa concepção do Evangelho. Há uma pesquisa da escola de John Wesley, da escola de Moody. Moody foi um dos maiores evangelistas que existiu. E aí
fizeram uma escola de missões no nome dele. E a pesquisa deles diz que, em média, um cristão não consegue levar 3 pessoas a Cristo durante toda a sua vida de cristão. Aí ele vai levar para a porcentagem e vai dizer que cerca de 5% só dos ditos cristãos levaram alguém a Cristo em toda a sua caminhada de fé. Interessante que Pedro está dizendo que a gente foi chamado para ser sacerdotes, que Jesus Cristo deu a ordem de fazer discípulos de todas as nações. Mas qual é a nossa preocupação? Eu quero ir para o culto não para cultuar, eu quero ir para o culto e quero que o culto seja bom, porque eu que digo se o culto é bom ou não, isso é cada um de nós. Eu preciso ser curado, eu preciso da porta de emprego, eu preciso. Deus faz tudo isso. Eu quero que a gente entenda que isso é o que Deus faz. E tem uma parte que ele diz que ele nos fez. Ele nos fez pedras vivas, sacerdotes, aqueles que vão chamar o perdido e apresentá-los a Cristo. Isso não é para um ou para outro, amados. Isso é para todo mundo, se de fato o Evangelho entrou em nós. E aí ele vai continuar e vai dizer: sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela crê, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, mas para os que também foram destinados. Vocês, porém, são gerações eleitas. Esse 9 eu vou deixar para o final, mas olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo de Cristo Jesus, que ele é pedra angular. Aqueles que creem nela, lembra que ele falou que nós somos os primeiros sacerdotes. Cheguei lá para, vou pegar outra pessoa, para o Leandro, apresentei Jesus a Leandro, fiz meu papel de sacerdote. Se ele crer, ele vai se tornar pedra vivente, pedra viva, essa pedra que torna o templo do Senhor, que constrói a habitação do Senhor. Mas se ele não crer, está dizendo que essa pedra se torna pedra de tropeço, essa pedra que derruba, que faz cair, isto é, quando alguém apresenta de fato o Evangelho para alguém, quando João Vitor chega para mim e apresenta para mim o Evangelho, eu só tenho 2 opções: ou eu creio e aceito, ou eu não creio e rejeito. Se eu aceitei, essa pedra é pedra de edificação. Se eu rejeitei, ela se tornou para mim pedra de tropeço. Mas eu nunca mais vou poder chegar diante do Senhor e vou falar: eu nunca ouvi, eu não sabia. Como aquilo que principalmente eu tenho pregado nesses 3 últimos domingos, contando com hoje. Vocês que ouviram, não vão poder dizer para Jesus: eu nunca ouvi, eu não sabia. Porque eu creio que a palavra está sendo pregada, amém, amados? Tu concordas que é a palavra de Deus, amados? Então a gente tem que se decidir. Essa mensagem vai ser para mim pedra de tropeço, ou ela vai ser pedra que me ajuda a construir de fato o templo do Senhor? Como que eu vou lidar com ela? Qual vai ser a minha resposta para ela? Há um costume hoje, eu confesso que eu não sei de onde vem esse costume, que quando vão construir uma igreja, né, pega uma Bíblia e enterra lá no lugar. Eu confesso, eu não sei de onde vem isso. Mas, mal comparando, a pedra, antigamente nas construções, tinha essas pedras grandonas, que elas ficavam na esquina da construção. A partir dessa pedra enorme, como essa que eu falei, que o templo que Herodes construiu, a partir dessa pedra,
você vai colocando as outras pedras, ela que é a base, ela que é o norte, ela que dá a direção de como vai ser a construção, por isso que normalmente ela é grandona. Então Jesus é a pedra angular de esquina. Nós nele vamos construindo, nele, um templo, porque somos pedras vivas, pedras vivificantes. E aí vamos chamar outros para serem também pedras. Mas esses que não querem, essa pedra de esquina angular, ela se torna ou pedra de tropeço, ou pedra vivificante. Vai depender se a gente aceita ou não. Aceitou? Vai ser vivificante. Rejeitou, se torna pedra de tropeço. Quem lembra um pouco da história de Jesus caminhando, principalmente os judeus falavam, rejeitavam, a ponto de dizer, então que caia sobre nós qualquer maldição que seja, rejeitando a Cristo. E o nosso chamado foi para não rejeitá-lo, para pregá-lo, na esperança que todos os aceitem. E terminando, viu? Vou conseguir terminar. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Por que agora sacerdócio real? Porque não somos mais um sacerdote que tem uma tenda ou tem um templo que a gente vai lá e oferece alguma coisa, ou intercede pelo povo. Nós somos agora a nação que pertence ao Rei dos Reis. É uma nação que ela é universal e que ela é espiritual, que não pertence a este mundo, mas pertence ao reino daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso somos sacerdotes que não chamam a pessoa diretamente para um lugar, mas nós o chamamos para um reino, e é reino onde Jesus Cristo, Ele é o Rei, e onde Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então somos sacerdotes reais, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha, para a gente isso já é um espanto, mas imagina um escravo ouvindo isso. Imagina alguém que tem um homem que manda nele, que é dono dele, mas ao mesmo tempo ele olha e fala, você pode ser meu dono aqui agora, nessa terra, nessa sociedade, mas na verdade eu fui comprado com alto preço lá na cruz do Calvário, e o meu Senhor se chama Jesus, o Cristo, e um dia Ele voltará para me buscar, porque aqui eu já começo a reinar num reino espiritual, louvado seja o nome do Senhor. Isso é profundo demais, amado. Isso é forte demais. Ele pegou a mim, um jovem de 22 anos, que achava que socialmente estava bem, socialmente que eu digo em termos de caráter, nunca briguei na minha vida, nunca fiquei reprovado, nem de recuperação, trabalho desde novinho, sempre busquei me dar com todo mundo, e aí estudioso desde sempre, mas vem Jesus e sabe que tinha um vazio enorme dentro de mim, e fala, o tamanho desse vazio me cabe certinho. Penetrou em mim com 22 anos de idade, me atraiu para Ele, falou para mim que mesmo que eu morasse numa casa de barro, Ele faria de mim o templo, a habitação do Espírito Santo, e que mais ainda Ele foi preparar lugar, foi preparar morada para mim, no céu dos céus, na Nova Jerusalém espiritual, e um dia Ele voltará para me buscar. Isso não tem preço, ou melhor, teve o preço da cruz, mas humanamente falando, eu posso não ter aquilo mesmo que eu desejo aqui na terra, ou que os outros achavam que eu teria que ter, mas eu sei que meu nome está escrito no livro da vida, e que sei que o Espírito Santo, ainda que eu não entenda, resolveu fazer morada na minha vida, resolveu fazer o mesmo com você. E aí Ele vai falar que a gente junto é nação santa. E aí Ele fala que tem um motivo. Qual é o motivo? Tem um para.
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, Ele fez tudo isso para anunciarmos as grandezas de Deus, para sermos sacerdotes, para sermos pedras vivas. E meu desejo de todo o coração é que a gente entenda tanto o amor de Deus por nós, como a gente entenda aquilo que Ele espera que nós sejamos nele, porque isso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a preocupação de todos aqueles que o viram, escreveram, que o conheceram, deixaram para nós, para que compreendamos. A vida de um discípulo é assim, a caminhada é assim. Então vou dizer mais uma vez, se hoje o que vocês ouviram é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Deixa o Espírito Santo ministrar em você, porque ninguém mais do que Ele quer te convencer. Eu quero